Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Olá, sejam todos muito bem-vindos à TV CRC Paraná. É uma honra estar com vocês em mais um evento promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Sou Armando Santos Lira, conselheiro suplente desta casa, e é com entusiasmo que damos início a esta live. O tema que nos reúne hoje é Valuation, os principais métodos e sua aplicação. Durante este encontro, vamos encontrar a importância das avaliações de empresas, entender métodos e discutir o papel fundamental do profissional da contabilidade nesse processo decisivo para a gestão empresarial. Para nos guiar nessa discussão, temos a honra de receber Laudelino Jochen, um especialista de renome na área contábil. Laudelino é contador, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC Paraná, especialista em contabilidade e finanças e em gestão tributária, com aperfeiçoamento em contabilidade internacional. Ele também é consultor de qualidade, professor, palestrante e autor de diversos livros na área contábil. Professor Laudelino, seja muito bem-vindo. É uma honra estar com sua presença. Muito obrigado, Armando. Que bom estarmos juntos para podermos falar sobre avaliação de empresas. E para a gente não perder nenhum tempo, já vou compartilhando aqui minha tela para que a gente possa começar
a falar desse tema tão importante. Eu vejo ele como uma grande oportunidade para os profissionais da contabilidade, para que eles possam implementar a avaliação de empresas também dentro dos seus escritórios, das suas empresas de contabilidade, e também autonomamente aí como uma empresa de avaliação mesmo no mercado. Conhecendo um pouco os principais métodos e suas aplicações, em que circunstâncias nós somos demandados para fazermos uma avaliação? Começo dizendo que praticamente tudo que gera fluxo de caixa, tudo que traz resultado econômico, financeiro, pode ser avaliado, pode ser mensurado, pode ser medido. Significa que podemos avaliar empresas como um todo, ativos, parte de ativos, acervos de ativos líquidos, marcas, negócios, praticamente tudo pode ser avaliado. Para quais finalidades? Compra ou venda de empresas, então é comum se fazer uma avaliação. O investidor, quando vai investir numa empresa ou quando alguém vai buscar um recurso no mercado, normalmente se pede uma avaliação de empresa. Também fazemos avaliação de empresas nas famosas combinações de negócios, business combination, fusão, incorporação, cisão, até porque é necessário ali reconhecer, normalmente se reconhece o ágio, a compra vantajosa, se estiver presente, a mais ou a menos valia. Também no item 4 coloquei, se faz avaliação de empresas na dissolução de sociedades, nós chamamos isso de apuração de haveres, também vou falar um pouco nessa apresentação. Quando nós somos controladas, e aí nós estamos obrigados aí a fazer as avaliações também, coligadas também, investimentos relevantes também é comum fazer, e para as empresas coligadas entenderem qual é o valor de mercado da participação que eles possuem. Captação de recursos, normalmente isso acontece nas empresas em geral, mas também no caso das startups. Quando se faz um teste de impairment, também é possível fazê-lo através de uma unidade geradora de caixa, aí se faz uma avaliação, e quando a unidade geradora de caixa é uma empresa como um todo, se faz aí uma avaliação da empresa como um todo. E tantas outras situações que são necessárias avaliações de empresas. Significa, é um mercado bastante promissor, é um mercado que nós participamos como profissionais da contabilidade. O que é necessário para se fazer uma avaliação de empresas? Antes de fazer a avaliação, nós precisamos ser procurados por alguém para fazermos uma proposta. Para fazer uma proposta, eu preciso de algumas informações preliminares. Então, normalmente, eu peço ali informações sobre o balanço na database, um balancete. Se eu achar que preciso de mais informações, eu vou pedir. Aí, para quê? Para que eu possa definir o método de avaliação. Definido o método de avaliação, mais ou menos eu já consigo estimar a extensão dessa proposta de avaliação. Quantas horas vão consumir essa avaliação? E aí eu posso precificar, posso fazer uma proposta comercial. Se a minha proposta for aprovada, vem o plano de trabalho. Nenhuma avaliação deve ser feita sem se ter um plano de trabalho. O plano de trabalho é necessário para que eu possa melhor conduzir o meu trabalho. Aí vem o levantamento de informações com maior número de informações do que as preliminares, tudo que eu achar necessário eu vou pedir. Depois disso, eu vou já começar a criar as premissas que eu vou utilizar na minha avaliação, ajustes, análises, projeções, cálculos. No final, vou chegar a uma revisão do meu laudo, vou redigir o laudo, fazer uma revisão, e claro que eu chego ao laudo definitivo, que é o que eu vou fazer a entrega para o contratante, claro que sempre mediante protocolo, para que tudo possa ficar documentado. Como escolher um método de avaliação? Basicamente, nós temos dois caminhos que vão nos levar à escolha desse método. Primeiro, qual é a finalidade da avaliação? Quem está nos contratando? Para qual finalidade ele quer essa avaliação? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer antes de fazer a minha proposta de honorários.
Se a pessoa me responde, olha, eu quero apenas saber o valor de mercado da minha empresa, estou interessado em vender parte ou toda a empresa, ou a pessoa está no lado do comprador, ele quer comprar essa empresa, então significa que, basicamente, o contratante já me dá a resposta do método que eu vou usar. Para avaliar uma empresa, seja ela uma startup, uma empresa já consolidada no mercado, basicamente aí eu tenho o fluxo de caixa descontado, que é um dos métodos mais utilizados, e uma startup, normalmente nós aplicamos aí múltiplos de mercados, que é uma outra metodologia. Agora, se a avaliação está sendo contratada para fins de apuração de haveres, aí eu preciso me debruçar e ver o contrato social dessa sociedade para ver se está estabelecido qual é o método que deve ser utilizado. Não tendo nada estabelecido no contrato social, eu posso consultar os sócios para ver se há algum acordo de cotistas aonde eles estabeleceram essa metodologia. Basicamente, aqui nós temos os métodos contábeis, que normalmente estão previstos no contrato social, o balanço especialmente levantado, é uma metodologia que está presente aí no Código Civil, o balanço de determinação, que é bastante utilizado hoje, principalmente em demandas judiciais, e, quando previsto, também pode ser o fluxo de caixa descontado. Então, você percebeu que eu não posso sair aplicando qualquer metodologia. Preciso entender qual a finalidade para escolher a metodologia correta, fazer a aplicação da metodologia correta para poder resolver um problema ou uma demanda do contratante que nos procurou. Eu vou comentar sobre duas metodologias. Eu vou falar sobre o método fluxo de caixa descontado, os principais cuidados inerentes a ele. E na segunda parte da minha fala, eu vou falar do método do balanço de determinação. Vamos falar então um pouquinho do fluxo de caixa descontado. O ponto de partida do fluxo de caixa descontado, eu preciso ter um conhecimento sobre o segmento em que a empresa atua. Eu preciso entender sobre esse negócio no mercado. Então, se eu não tenho um domínio sobre esse mercado, pode ser que inviabiliza a minha avaliação. Porque como é que eu vou fazer a avaliação de uma empresa se eu não domino esse segmento? Então, hoje, por exemplo, eu não posso dizer que eu vou fazer avaliação pelo fluxo de caixa descontado, por exemplo, de qualquer empresa no mercado. Não, eu preciso entender como esse mercado é organizado. Feito isso, eu preciso entender como a empresa que eu vou avaliar, ela atua nesse mercado. Uma conversa com gestores, entender a experiência deles, entender um pouco o modelo de gestão, para que eu possa, sim, ter o mínimo de condições de fazer as projeções dali para frente. E, principalmente, avaliando os riscos desse mercado, para que eu possa fazer uma avaliação bem consistente. Como o fluxo de caixa envolve projeções futuras, aqui eu já preciso começar a ter consciência de que eu não posso simplesmente pegar um business plan de uma empresa, às vezes um business plan, um plano de negócios altamente otimista e achar que aquilo lá tudo vai se realizar. Não, eu preciso ser um crítico desse business plan. Eu preciso partir de condições reais e não de condições excessivamente otimistas ou, por outro lado, excessivamente pessimistas também não me prestam, não servem. Então, eu preciso tentar de uma base real para eu poder me conduzir. Principalmente, eu preciso fazer com que a subjetividade seja minimizada nessas projeções. Um detalhe muito importante que deve estar presente em qualquer avaliação, em qualquer valuation, é como você vai analisar os riscos que a empresa está inserida no mercado. Aqui eu estou falando riscos dentro da empresa, fora da empresa, riscos de mercado, como é que funciona isso, o custo de oportunidade desse capital. Eu preciso entender bastante desses cenários para que eu possa estar apto a fazer uma projeção de resultados futuros.
Alguns cuidados antes de nós falarmos especificamente da metodologia. Otimismos exagerados. Às vezes a gente começa a falar com gestores e os gestores às vezes estão contaminados com otimismo exagerado e que eu, como avaliador, preciso ter consciência de que eu tenho que fazer projeções mais viáveis possíveis, levando em conta a inflação, riscos fiscais, mudança de legislação e tantos outros fatores. Então, isso faz parte para que o laudo de avaliação possa ter credibilidade. Feito isso, essas considerações iniciais, eu vou falar também de ajustes. Nós sempre vamos partir de uma database. Então, nós vamos ter uma figura, um balancete, um balanço patrimonial numa determinada database que vai ser a database da minha avaliação. Aí eu vou precisar pegar todos os ativos, todos os passivos e fazer uma crítica a esses ativos e passivos para ver se tem ativos mensurados de maneira que não reflete a realidade. Eu posso ter ativos podres, eu posso ter ativos não mensurados a valor justo e que deveriam estar na database. Isso não significa que a contabilidade esteja feita errada. Não necessariamente. Mas a contabilidade, ela não permite, por exemplo, que determinados ativos sejam mensurados a valor justo. Mas aqui numa avaliação de empresa eu preciso fazer isso. Então, bastante cuidado com ativos, com passivos, para ver se está tudo coerente. Eventuais ajustes, você deve fazê-los já dentro do PL. Você cria ali, abre uma conta na database, ajuste de ativos e passivos e transfere ali para dentro esses saldos, aumentando ou diminuindo ativos e passivos nessa database, para que eles possam estar efetivamente refletindo a essência da empresa naquela database. Feito isso, nós vamos olhar para o resultado na database. Então, eu vou puxar um resultado, evidentemente, de um período, de um ano, por exemplo, e aí eu vou ver se todos aqueles valores refletem a operação da empresa. Eu trouxe aqui um exemplo bem comum. Veja, eu trouxe uma demonstração de resultado na database, então significa que eu tenho números ali, e eu fui validando e já percebi que tem operações, principalmente de operações descontinuadas, que eu vou precisar desconsiderar para efeito de avaliação, porque são operações que logo não vão mais existir, poderão não existir para frente. Então, venda de ativos, por exemplo, alguma atividade que foi feita descontinuidade. Então, eu vou precisar manter apenas aquilo que guarda relação com a atividade da empresa e que vai ter a grande probabilidade de se repetir nos futuros que eu vou projetar dali para frente. Então, aqui eu estou te chamando a atenção para algumas contas, mas, claro, você deve fazer uma análise em todas as contas de receitas, custos, despesas e etc. Outro detalhe importante, vai ser necessário novos investimentos ou somente o reinvestimento da depreciação, por exemplo, seria suficiente? Então, aqui também eu vou ter que me debruçar para ver, para alcançar os resultados que eu estou projetando, que eu pretendo projetar, eu vou precisar de novos investimentos, então eu vou ter que considerá-los dentro da minha projeção. Se somente os reinvestimentos serão suficientes, fica um pouco mais fácil para a gente. Outro detalhe importante, fique atento para ver se a depreciação, razoavelmente no período histórico, reflete, por exemplo, o consumo daqueles bens e direitos. E se não estiver refletindo, talvez tenha que ser feito uma recalibragem, vamos dizer assim, nessa própria depreciação, nos períodos de projeção, principalmente. Outro detalhe que deve estar presente no fluxo de caixa é a necessidade do capital de giro. Como é que eu faço isso? Eu fiz uma figura aqui para mostrar isso, mas isso
eu preciso fazer, claro, com números. Eu vou pegar meu ativo operacional e comparar com o meu passivo operacional para ver se eles guardam relação ou se há necessidade de giro, de buscar capital de giro de terceiros. E aí, se há necessidade, eu vou ter que considerar esse custo também dentro das minhas projeções. Então, não esqueça cada uma dessas etapas quando você for fazer o valuation, for fazer o fluxo de caixa descontado para apurar o valor de mercado. Aqui, meu objetivo não é necessariamente entrar no cálculo, mas mostrar todas as partes que envolvem esse cálculo aqui. É um cálculo bastante grande, bastante complexo, mas é basicamente essa figura que eu tenho que ter na minha mente para eu poder buscar fazer essa análise com os números reais de cada empresa. Quando nós projetamos, as projeções, elas devem ser projeções sempre fundamentadas com base no passado. Nem o que a empresa conseguiu no passado não é uma garantia que vai se repetir. Mas, se uma empresa durante 3, 4, 5 anos, ela vem apresentando um fluxo, por exemplo, de caixa, um resultado dos últimos 5 anos bastante parecido, eu posso concluir que se tudo continuar mais ou menos dentro das mesmas métricas, dentro das mesmas bases, que isso vá se repetir. Agora, eu não posso considerar o passado foi ruim, mas o futuro será maravilhoso. Mas por que o futuro será maravilhoso? Eu preciso conhecer esse negócio, conhecer esse mercado, ver a capacidade operacional dessa empresa. Aqui eu diria, muita prudência por parte dos profissionais envolvidos nas avaliações é o que se recomenda. Normalmente, quando nós pegamos 5 anos do passado e projetamos mais 5, nós temos condições de projetar a partir dali a perpetuidade. Mas tem situações que 5 anos podem não ser insuficientes. Por quê? Vamos pegar uma indústria que ela tenha ativos imobilizados que vão ter um ciclo de vida útil de 10, 15, 20 anos. Pode ser que ela tenha feito investimentos nos últimos 2, 3 anos muito grandes e que, às vezes, eu projetar apenas 5 exercícios possa não ser suficiente. Hoje, para fazer esse trabalho, a gente não pode mais se limitar apenas a planilhas em Excel. Isso era 20 anos atrás. Hoje nós podemos fazer uso de algoritmos para fazer essas projeções. Então, se você ainda não domina esse tipo de ferramenta, eu recomendo que você estude essas ferramentas para que você possa criar algoritmos, o uso de inteligência artificial, mas principalmente algoritmos que possam nos ajudar principalmente nessas projeções. Ter um conhecimento sobre o que vai se avaliar é o mínimo que se espera de um avaliador. Então, significa, eu não posso sair oferecendo o meu serviço de avaliação indistintamente para todos os segmentos. Por quê? Eu preciso estudar o segmento que eu vou avaliar para que eu possa efetivamente. Então, um avaliador significa que ele precisa estudar constantemente segmentos, nichos, para que eu possa ter razoável conhecimento suficiente para poder fazer uma avaliação do que está acontecendo. Quando nós tratamos de perpetuidade, a perpetuidade ela vai ser calculada a partir do último fluxo de caixa projetado, e aí eu também tenho que ter um zelo, principalmente como eu vou calcular essa perpetuidade e como eu vou calcular essa taxa de crescimento na perpetuidade. E claro, depois eu vou trazer tudo isso a valor presente para eu chegar ao valor hoje de uma empresa que vai estar dentro de um cenário de 5 anos, normalmente de projeções, e mais esse cálculo da perpetuidade. Aqui é para você ter condições de ver tudo que envolve um valuation, para que você possa começar uma jornada de estudos, para que você possa, por exemplo, olhar para esse cenário e dizer, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar, e claro, aí você precisa
se debruçar sobre isso, buscando literatura, buscando leitura. Principalmente, eu gosto muito de ler. Então, eu gosto muito de participar de treinamentos, claro, mas também a leitura me ajuda demais. E hoje nós temos bons livros no mercado. Taxa de desconto. Como eu vou ajustar valor presente esses fluxos de caixa? Aqui é bem importante nós nos debruçarmos. Esse é o tema mais importante. Talvez o maior desafio nosso é entendermos como nós vamos calcular essa taxa de desconto. Nós chamamos isso de custo médio de ponderado de capital, que tem essa fórmula que está aqui. Eu vou até trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre ela, e você vai ter acesso a esses slides. Você pode depois, com calma, ver isso. Eu não vou fazer um cálculo específico aqui, que não daria tempo. Isso aqui é coisa que nós precisamos entender bem. Mas veja, ele envolve, a taxa de desconto envolve o valor das dívidas com terceiros, ele envolve o valor do capital próprio, tá? Ele envolve o custo da dívida com terceiros, então ele envolve o valor da dívida e o custo dessa dívida. Ele envolve os impostos, e aqui eu chamo a atenção, cuidado, porque agora nós estamos já começando a fase de transição da questão aí da reforma tributária. Então, aqui nós vamos ter que fazer ajustes nessa forma de agora em diante. Outro detalhe importante, ele envolve a taxa livre de risco. Eu coloquei aqui um conceito bem simples para você entender o que é essa taxa de livre de risco. São os títulos do governo, normalmente usamos o governo americano, ou aqui no nosso Brasil nós usamos o Tesouro Direto, que serve como uma boa referência para inserir nessa forma. Depois nós temos que ver o Prêmio País, é o Risco Brasil. Hoje nós ainda somos um país de rede especulativo, ou muito próximo disso. Outro detalhe que daria um livro é o beta do setor. O beta do setor tem várias formas de interpretá-lo, de calculá-lo, mas ele está muito relacionado como a tua companhia, como a tua empresa que você está avaliando, ela se comporta dentro do mercado. Então, tem empresas muito voláteis, outras pouco voláteis. Isso depende muito do segmento que a tua empresa atua. E no final, tem ainda aqui o prêmio de mercado. É basicamente o retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Então, aqui você começa a ver que a taxa de desconto é algo bem complexo, mas é importante que você a encare. Eu, quando vi isso aqui pela primeira vez também, fiquei um pouco assustado, ou bastante, vamos dizer assim, mas a hora que você começa a ler, você começa a estudar, você começa a ver que você vai mergulhando, vai dominando. Bastante cuidado. Então, não dá para sair fazendo valuation, fazendo avaliações, simplesmente um copiar e colar, que isso não vai servir para absolutamente nada. O meu objetivo hoje aqui é abrir os teus olhos para que você possa olhar, pô, isso aqui é um negócio de mercado, isso aqui é uma oportunidade. Por que eu tomei a iniciativa de trazer esse tema? Para que você que nos acompanha possa ver que isso aqui envolve uma grande oportunidade para profissionais da contabilidade e outras profissões afins. Feito essas considerações sobre o fluxo de caixa descontado, eu quero fazer também rápidas considerações sobre o balanço de determinação. O balanço de determinação é uma oportunidade ímpar para nós, contadores, podermos fazer um laudo de avaliação usando essa metodologia. Aqui, gente, é uma prerrogativa nossa, porque basicamente, aqui é tudo contabilidade que eu vou mostrar a partir de agora. Você vê que o fluxo de caixa ele guarda muita relação com o mercado, com projeções, balanço de determinação já é diferente. Vamos ver como que pode ser estruturado, para você observar e depois buscar conhecimentos aprofundados sobre o tema e você mergulhar nesse mercado. Eu estou hoje trazendo uma oportunidade, um convite para você trazer para dentro da tua vida profissional algo muito mais elaborado. Uma coisa que demanda muito mais conhecimento, mas que certamente vai te trazer resultados financeiros muito bons. E quem trabalha com isso, trabalha com isso há 36 anos, significa a gente vai ter que estar sempre aprendendo, sempre estudando, mas, claro,
nós podemos fazer oferta de serviços especializados para esse segmento que tanto precisa. O primeiro passo de um balanço de determinação. Novamente, ele vai partir de um balanço ou um balancete na database e eu vou precisar fazer ajustes em ativos e passivos. Então, o balanço de determinação ele tem como grande objetivo apurar o valor do patrimônio líquido de uma empresa, mas atualizado a valor de mercado na database que eu estou fazendo a avaliação. Então, o primeiro passo, você deve pensar, puxa, eu parto de um balanço, de um balancete na database, que o contador assinou, e ali eu vou fazer ajustes extracontábeis para que eu possa, claro que isso não vai estar no livro diário, porque aqui nós vamos pegar esse balancete na database, esse balanço na database, e vou fazer tudo extracontábil, que eu estou fazendo um trabalho de avaliação para apurar o valor do PL atualizado a valor de mercado na database para fins de pagamento de apuração de haveres. Todos os valores de ativos, passivos, precisam ser analisados. Eu trouxe detalhes de como fazer isso e eu vou mostrar de agora em diante. Vamos começar aqui com a conta caixa. Caixa e bancos, nós temos que ficar muito atento, principalmente empresas pequenas, microentidades. Às vezes elas têm caixa que não reflete a realidade, às vezes valores irreais, fictícios. Tudo que não reflete a realidade precisa ser ajustado no PL. Então, eu abro uma conta no PL e vou ajustando a valores reais, tá? Saldos em moeda estrangeira. Aqui, se eu tiver, eu vou aplicar a taxa de câmbio de venda correspondente à data base. Ativos financeiros. Aqui, se valores originalmente aplicados, claro que eu vou acrescer os rendimentos até a data base. Se já estiver acrescido com os rendimentos até a data base, e aqui os rendimentos líquidos, né, já descontado eventuais taxas de intermediação, etc., para que eu possa refleti-los a valor real mesmo na data base. Aplicações em ouro, commodities. Às vezes eu preciso ver se esse ouro, se commodity está a valor de mercado, menos despesas de venda que eu vou ter se eu fosse me desfazer delas na database. Então, aqui são os critérios. Demais ativos financeiros. Valor líquido de mercado, menos eventuais despesas para que eles possam ser realizados, vendidos nessa database. Aí eu vou em frente, eu trouxe os principais. Duplicatas a receber. Se as duplicatas elas têm um prazo longo de recebimento, eu vou ajustá-los a valor presente, aplicando uma taxa de desconto de mercado. Além disso, eu preciso ficar atento a eventuais créditos incobráveis para reconhecer perdas ou até baixá-los já ali do duplicados a receber. Note que eu estou pegando o balanço, o balancete na database, estou fazendo ajustes para que eles possam efetivamente representar a posição real nessa database. Valores a receber em moeda estrangeira. Aqui eu vou trabalhar com o valor à vista, taxa de câmbio de venda na database, e se forem de longo prazo, eu vou ajustá-los a valor presente. Você deve estar perguntando, professor, o que é longo prazo e o que é curto prazo? As normas de contabilidade não trazem um conceito único a ser aplicado sobre longo prazo, quando eu trato de receita, aqui no caso de ativos financeiros, mas normalmente até os 30, 60, até 90 dias a gente considera aí de curto prazo. Acima disso, já é aconselhável ajustá-los a valor presente para que possam melhor demonstrar a posição patrimonial e financeira na database para fins de balanço e determinação. Outros créditos, principalmente instrumentos financeiros. O valor de realização à vista na database, deduzidos de eventuais despesas que eu tenha para poder realizar esses créditos dentro da minha contabilidade, dentro do meu dia a dia.
Estoques que eu tenho, uma empresa que tem estoques de mercadoria, preço de venda, menos despesa de venda, impostos, comissões, outras despesas. Fique atento também a estoques obsoletos, de repente precisa reconhecer perda parcial ou total, e estoques que eu não tenha mais nenhuma probabilidade de vendê-los, de realizá-los, de negociá-los, isso pode acontecer, eu preciso excluí-los para que eu possa deixar somente aquilo que faz sentido no negócio, no business da empresa. Estoque de matéria-prima, materiais, componentes, preço de aquisição à vista ou pelo preço de reposição, dos dois o menor. Às vezes eu tenho ele registrado dentro da minha contabilidade, mas ele já está tanto tempo registrado e o valor de mercado possa ter diminuído. Não é tão comum, mas pode acontecer. Eu vou escolher entre os dois o menor, ou o preço de aquisição à vista, ou pelo preço de reposição, dos dois o menor, conforme determinam as normas de contabilidade. Despesas pagas antecipadamente, pelo valor efetivo que eu tenho de me apropriar daquele valor. Então, normalmente aqui são valores, às vezes, não tão expressivos, mas eu preciso ficar atento. Tributos a compensar. Aqui vale a primeira regra. Primeiro, normalmente eles estão registrados pelos valores nominais. E tem situações de empresas que eu começo a observar que ela tem historicamente uma caixinha ali, uma conta de tributos a compensar ou a recuperar, e que só vai crescendo. E a empresa não consegue compensar por algum motivo. Se isso acontecer, eu tenho que reconhecer perdas possivelmente. Porque eu só posso manter aqui tributos a compensar, a recuperar, os valores para os quais eu tenha grande probabilidade, vamos dizer assim, de compensá-los ou de recuperá-los através de um processo de restituição. Aquilo que são ativos podres, por exemplo, eu preciso baixá-los. Outros valores que eu tenha no ativo, pelo valor de realização à vista na database, descontando eventuais custos, despesas que eu possa ter para essa realização dentro de uma operação normal da minha empresa. Ativo não circulante, realizava a longo prazo. Aqui eu vou principalmente o valor a receber à vista e, claro, que se os juros eventualmente incidentes não estiverem reconhecidos, eu vou reconhecê-los para atualizar esse valor. E operações de longo prazo de realização, eu preciso ajustar valor presente também. Outros créditos, a regra é a mesma. Tá? Eu vou ver se tem juros envolvidos, se eles foram reconhecidos, não foram reconhecidos. E se o prazo de realização for de longo prazo, eu também vou aplicar o ajuste a valor presente para atualizá-los na data do meu balanço de determinação. Investimentos, aqui eu tenho que ter um cuidado muito grande. Às vezes, investimentos estão reconhecidos pelo custo histórico, então eu preciso ver se tem como eu mensurar pelo valor de mercado, valor justo. Se forem investimentos relevantes, provavelmente eles estão reconhecidos pelo meta-equivalência patrimonial, então eu preciso ver se isso tudo está correto, se tudo foi feito adequadamente. Aqueles minoritários, principalmente ver se eu consigo ter um valor de mercado ou não, tá? Então, bastante cuidado. Se forem companhias abertas é mais fácil, mas também mesmo as companhias abertas, eu preciso ficar atento se na database o valor de mercado pode ser considerado razoável, porque às vezes eu pego justamente uma queda muito grande, uma alta muito grande. Às vezes vale a pena fazer uma média histórica que melhor reflita o valor dessas ações, dessas companhias. Então, aqui a experiência, o nosso conhecimento, a prudência falam bastante alto aí em relação a essa análise. Propriedades para investimento. Eu preciso ver se elas estão mensuradas a valor justo. Se elas não estão mensuradas a valor justo, eu preciso mensurá-las, ou eu mesmo faço isso, ou conto com a ajuda de profissionais de mercado para esse fim. Eu não posso me esquecer que a mais-valia
eu preciso reconhecer líquida, não posso trazer toda a mais-valia aqui para dentro e esquecer dos tributos incidentes sobre essa mais-valia numa eventual venda. Então, aqui eu preciso usar de todo esse conhecimento. Investimentos em outros papéis na Bolsa de Valores que tenha cotação, eu preciso também atualizá-las a valor da database e principalmente descontando também impostos incidentes, custos de operação e tudo mais. Então, é um trabalho bastante longo. Aqui coloquei outras participações societárias, os minoritários, eu preciso, aqueles investimentos onde nós somos minoritários, preciso fazer uma análise do que eles representam, ver se eu consigo o valor justo dessas operações, se isso é possível, não é possível. Então, note, o trabalho é bastante detalhado. Por isso, é uma oportunidade de ouro para nós contadores fazermos esse trabalho. Claro que exige conhecimento mais avançado. Isso aqui não é alguma coisa que você encontra em qualquer esquina. É um trabalho realmente de especialista e hoje eu trouxe para você entender a extensão dele e convidar você a, de repente, investir nesse mercado. O imobilizado. Normalmente, o imobilizado está registrado pelo valor histórico, eu preciso buscar valores de mercado, eu preciso ver se esse valor de mercado vai ter mais-valia envolvida, essa mais-valia eu preciso ver se ela vai ser consumida pela depreciação ou se a empresa pretende vendê-lo lá na frente, de repente eu preciso contemplar eventuais impostos e despesas sobre essa venda. Então, aqui também é toda uma análise que precisa ser feita para que eu possa efetivamente dizer que eu estou com eles a valor de mercado. Intangíveis. Aqui é o grande desafio nosso. A maioria dos intangíveis não estão sequer reconhecidas no balanço. E não é uma falha do contador que não os reconheceu, porque a norma de contabilidade, quando trata de intangíveis, ela é muito exigente. Então, a maioria dos intangíveis, por exemplo, a marca, ela pode estar reconhecida, mas vai estar reconhecida pelo valor custo histórico, mas o valor de mercado não está reconhecido. Então, aqui, eu já vou mostrar como nós tratamos isso, mas um cuidado grande, especial, porque às vezes o valor da empresa pode ser maior, o intangível pode ser maior do que o resto de todos os ativos diminuídos passivos. Então, aqui que normalmente, aonde nós, contadores, temos que nos debruçar e estudar bastante para ver como nós vamos mensurar esses ativos intangíveis quando há o goodwill envolvido, tá? Então, aqui eu diria, aqui você pode mergulhar bastante, você pode estudar bastante, porque aqui é um universo muito grande que nós podemos explorar e adquirir conhecimento sobre ele. Análise e ajustes em passivos, fornecedores. Eu preciso ver se os fornecedores estão registrados, se eles estão registrados pelo valor de liquidação, se é uma conta que eu vou pagar a longo prazo, eu vou ajustar valor presente. Tributos a recolher, preciso ver se eles estão a valor de liquidação na database. Empréstimos e financiamentos, eu preciso ver se foi aplicado ajuste a valor presente de maneira correta. Provisões, aqui eu preciso ver se todas as provisões foram efetivamente reconhecidas, se tem provisões de longo prazo, se foi feito ajuste a valor presente desses valores ou não. Contingências eventuais não reconhecidas, porque as normas de contabilidade vedam o reconhecimento de ativos e passivos contingentes. Mas eles podem não estar reconhecidos, mas na database eu preciso levantar esses passivos contingentes e ver se eles estão dentro de uma possibilidade de reconhecimento no balanço na database ou não. Então eu preciso me debruçar sobre isso também. Demais contas passivas, se elas estão pelo valor de liquidação, contas a pagar de longo prazo devem ser ajustadas a valor presente. Então, aqui, os principais dicas de ajustes que você e análise que você deve fazer, principalmente na database. Passivos não circulantes, o mesmo cuidado. Principalmente ver se foram ajustados a valor presente.
Partes relacionadas, normalmente, partes relacionadas não estão ajustadas a valor presente. Partes relacionadas em empresas pequenas podem representar contratos, muitas vezes, não executáveis. E aí eu preciso ver se aquele contrato vai ser mantido ou se aquele contrato não vai ser mantido quando ele guarda a relação com os sócios. Eu preciso me debruçar sobre essa realidade, ver se eles foram ajustados a valor presente ou não. E, claro, todas as diferenças na database devem ser ajustadas dentro do PM. Veja o trabalho que você vai ter para fazer. Aí você já começa a dizer, puxa, é um trabalho de fôlego, é um trabalho que exige conhecimento. Então, significa, o primeiro passo, se você ainda não atua nesse segmento, é você começar a estudar esse segmento. De repente, você pega uma área do conhecimento, um segmento, um nicho de mercado. Eu vou me debruçar sobre uma área de mercado. Vamos imaginar só um segmento. E aí você começa a estudar aquele segmento, estudar toda a parte de como fazer esse trabalho, e a hora que você se considerar preparado para ele, você entra efetivamente no mercado. O grande desafio, quando eu falo de balanço de determinação, é como calcular esse tal de fundo de comércio, goodwill. Vamos entender, eu vou mostrar um pouco como se faz isso. Por que o goodwill é importante? O primeiro passo eu tenho que entender, a empresa que eu estou avaliando tem goodwill ou não? Isso aqui já vale um estudo teu. Então, hoje você pode entrar no mercado, você pode pesquisar na internet, você vai ver quando eu calculo o goodwill no balanço de determinação. E o Google vai te trazer, você pode estudar. E aí, quando tem, você vai partir mais ou menos o caminho que eu vou te mostrar aqui. Quais são as principais dificuldades? Olha uma frase que eu trouxe do acadêmico da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, que foi meu professor na Universidade Federal, talvez tenha sido seu também, o Vicente Pacheco. Ele escreveu um livro lá já faz alguns anos, e ele tratava aí desse intangível, né? E ele diz, de cada $6, apenas um aparece no balanço, enquanto os outros 5 remanescentes representam ativos intangíveis. Então, significa, de cada $6, apenas um vai estar já no balanço. O resto não vai estar, são ativos intangíveis, que as normas vedam o seu reconhecimento, por isso que ele não está. Não é porque o contador não quis registrá-los, é porque as normas não permitem registrá-los, pelo menos por enquanto. Então, significa, aqui é o grande sacada nossa, onde nós temos que nos debruçar muito para estudar, para ver como nós vamos calcular, se vamos calcular o goodwill e como nós vamos calculá-lo. Partindo do pressuposto de que lá no Código do Processo Civil, artigo 606, ele diz, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, por isso que eu estou falando dele, tomando-se como referência a data da resolução, a data base, avaliando-se os bens, direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, ele não deixou de fora os intangíveis, eu coloquei em vermelho, a preço de saída, ou seja, a preço de mercado, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Então, o destaque, quem deu, quem grifou, fui eu, mas para chamar a tua atenção. Vamos ver como nós poderíamos tratar esse intangível. Eu criei uma metodologia aqui, é de mercado, essa metodologia eu estou apresentando, ela não é minha, evidentemente, mas eu sintetizei ela aqui para você entender. Primeiro passo, eu apurar o ativo operacional médio da minha empresa dos últimos 5 anos, tá? Depois eu vou comparar esse ativo operacional médio com o meu lucro operacional médio também dos últimos 5 anos. Novamente, antes de fazer esse cálculo, eu vou pegar os balanços dos últimos 5 anos, a demonstração do resultado dos últimos 5 anos e vou fazer os ajustes que eu mostrei ali
principalmente ativos podres, aqueles que não guardam relação com a atividade, investimentos meramente especulativos, para eu poder fazer esse ajuste. Depois que eu fiz o ajuste, eu vou atualizar monetariamente os últimos 5 anos dos ativos, a valor da database, tá? Para que eu possa estar com todos eles na mesma database, na mesma data focal. Como é que eu faço isso? Eu escolho um indexador de mercado, um índice de mercado. Então, aqui também você pode estudar qual índice melhor se adequa à realidade da tua empresa, para você fazer isso. O terceiro passo, analisar os resultados dos últimos 5 períodos. Então, eu também vou pegar as últimas demonstrações do resultado, vou ver se tem no resultado receitas ou despesas que não guardam relação com o objeto social, eu vou eliminar. As demais eu vou manter. Normalmente, as empresas não têm como objeto social receita e despesa financeira. Então, é coerente eliminá-las no histórico nos últimos 5 anos para ficarem apenas os valores da operação. Se a empresa tiver na operação receita financeira, eu não vou excluí-los, evidentemente. Ganhos ou perdas com ativos imobilizados, também eu vou retirar ali da minha demonstração do resultado. Participações em outras sociedades, quando o meu objeto social não prevê, eu também vou neutralizar, vou eliminar. Enfim, mais ou menos valia que guarda relação no resultado com ativos que não são da minha atividade operacional, também vou neutralizar os seus efeitos, eliminando-os, para que eu possa ter isso feito. E o segundo passo, atualizar estes lucros ou prejuízos dos últimos 5 anos até a minha database, aplicando o mesmo índice que eu apliquei para os ativos. Com base nisso, eu vou ter ativos médios numa database e vou ter um lucro ou prejuízo médio numa database. Com base nisso, eu posso fazer uma taxa de desconto, tá? Aqui eu falei da Selic, né? Usa-se bastante, mas hoje tem que ver se a Selic é a mais indicada, porque ela está muito alta, tá? No meu exemplo, até eu trouxe ela, tá? Como é que eu fiz isso? Eu peguei meu ativo operacional líquido, a média dos últimos 5 anos, deu um valor. Eu peguei o meu resultado operacional líquido dos últimos 5 anos, fiz uma média, cheguei ao valor. Apliquei uma taxa Selic, tá? Essa taxa Selic não é a de hoje, tá? O exemplo é do ano passado, então a Selic do ano passado estava em 11,75. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o meu ativo operacional líquido médio dos últimos 5 anos, multipliquei por uma taxa de juros de mercado. Aqui eu apliquei 11,75, que é mais ou menos que um investidor espera receber pelo seu dinheiro no mercado. Então, ele deu 562 mil e alguma coisa aqui. Agora, eu vou calcular o lucro excedente. Eu peguei o meu lucro médio dos últimos 5 períodos, menos o cálculo do lucro normal operacional, tá? E vou chegar a um lucro excedente, tá? Se você tiver dúvida, dá uma olhada com calma, você vai ver que o que eu peguei? Eu peguei o ativo operacional líquido, é quanto de ativo o investidor tem dentro daquela empresa. Foram 4 milhões e 700 e poucos mil. Então, ele poderia pegar esse ativo e investir em outro lugar, não na empresa. Então, aqui eu estou mais ou menos calculando um custo de oportunidade, remunerei quase 12% ao ano, 11,75%. E aí eu peguei o meu lucro operacional, que foi de 900 e pouco. Então, se eu pegar o 927 menos 562, eu cheguei a um lucro excedente, além dos 11% ao ano, de 365. Agora, eu já posso calcular o fundo de comércio. No mercado, tem gente que pega e multiplica por 5. Mas note, isso é bastante arbitrário. Você pegar o lucro excedente e multiplicar por 5. Para neutralizar essa arbitrariedade, nós podemos aplicar uma fórmula, que é um pouquinho mais complexa. Aqui nós chegamos a um goodwill de 1.800.000
um pouco mais de 1.800.000. Mas note que se eu quiser vencer um pouco essa arbitrariedade, tá? Ó, como é que eu fiz isso? Ó? Aqui, 5 anos. Agora, note, eu quero vencer a arbitrariedade, eu quero ser mais realista. Eu criei aqui, trouxe uma fórmula, que não é minha, evidentemente, uma fórmula de mercado, e apliquei esta fórmula, tá? Eu poderia passar aqui 1 hora, 2, explicando a aplicação dessa fórmula. Eu vou calcular esse até a perpetuidade, e não somente 5 anos esse lucro excedente para apurar o meu goodwill. E note que antes eu tinha um valor, ó, vamos voltar ao valor só para a gente visualizar o valor, eu tinha 1.300.000, um pouco mais de 1.300.000 como goodwill. Se eu calcular o goodwill em vez de 5 períodos, calcular até a perpetuidade, eu vou chegar a um goodwill muito maior, quase 3 vezes, ele chegou a 3 milhões. Então, significa, este goodwill calculado da maneira que eu estou mostrando agora para você, ele supera a arbitrariedade de 5 exercícios, tá? Então, note, tanto para manter de 5 exercícios ou aplicar essa fórmula que eu mostrei para você, você vai ter que ter argumentos. Você vai ter que mostrar isso no teu laudo. Então, significa a diferença se eu calcular apenas sobre 5 períodos do que eu aplicar essa fórmula e calcular o goodwill até a sua perpetuidade. Era isso que nós tínhamos para essa nossa fala. Você já deve ter percebido que o assunto é complexo? É complexo. O assunto é importante? É importante. Mas eu acho, Armando, que está comigo na sala aqui, Armando, essa é uma oportunidade de ouro que bate a porta dos contadores por muitos anos e às vezes o contador não aproveita. O nosso objetivo hoje, Armando, não era ensinar o cara, a pessoa, o profissional, a sair desta palestra, vamos dizer assim, para saber fazer todo um laudo de apuração de haveres ou de avaliação de empresas. Mas abrir a cabeça, abrir a mente da pessoa que está nos acompanhando para a oportunidade de mercado que existe com avaliações de empresas. Eu trabalho com isso, já falei, há 36 anos, e nos últimos 4, 5 anos, principalmente pós-pandemia, esse mercado tomou um vulto que a gente não consegue atender esse mercado todo. Então, significa, muito mais gente poderia estar nesse mercado e ganhando muito bem com a avaliação de empresas e às vezes não está. Então, eu devolvo a palavra para você, Armando. Nós estamos aí com o nosso tempo muito próximo de 1 hora, faltando aí uns 5 minutos, mas eu queria muito te ouvir e que você pudesse fazer as suas considerações, pudesse contribuir com esse tema. Então, professor Laudelino, deixa eu dizer para ti, né? Eu anotei uns pontos aqui que me chamaram a atenção. É claro que todo o conteúdo da palestra é envolvente e importante, né? Quando você fala da database, né? É aquela fotografia que a gente faz com relação ao momento em que você vai fazer o valuation, né? Que basicamente é muito parecido quando a gente fecha o balanço. É aquela fotografia. A análise de viabilidade que você comentou que tem que ter um certo conservadorismo, ou seja, indo pelo princípio do conservadorismo, de você manter a segurança independente da expectativa do seu cliente, né? Projeção no passado. Você comentou sua projeção no passado e é lógico que você desmistifica a questão da tendência com os dados, claro, baseados, que se você não tomar determinadas atitudes, vão te levar para um determinado resultado, né? E uma coisa que você comentou muito foi o goodwill, o fundo de comércio, enfim, mas eu fecho com um comentário importantíssimo que envolve a minha comissão, né, que é a Comissão de Assuntos Contábeis, Fiscais e Tributários, e a gente tem lidado incessantemente com a reforma tributária. E a reforma tributária, com toda certeza, terá impacto nessas empresas que estarão nessa transição, né,
da reforma tributária. Então, assim, são muitas oportunidades e o mercado está carente de bons profissionais que deem conta desse volume, né, professor Laudelino? Armando, primeiro, obrigado pela tua contribuição. A oportunidade, Armando, eu costumo dizer, hoje nós temos tantas oportunidades que eu acho que eu, em 36 anos de profissão, nunca tinha visto tantas oportunidades. Reforma tributária, grande oportunidade para nós profissionais da contabilidade. O tema que nós estamos abordando hoje, avaliação de empresa, apuração de haveres, é tão carente ainda no mercado, pouquíssimas pessoas que conseguem, que fazem esse trabalho. Então, significa, é hora de a gente parar de reclamar, as oportunidades existem, as entidades de classe, o Conselho de Contabilidade tem tanto nos ajudado, você mesmo faz parte da Comissão de Assuntos Fiscais e Tributários, que qualquer contador que está nos ouvindo pode participar, não nesse momento, porque o Conselho faz chamamento público. Então, fique atento. Nós temos hoje muitas comissões que trabalham temas para colocar o contador num patamar diferente, né, Armando? O Conselho não quer que o contador saia da faculdade e fique no mercado 10, 15, 20 anos sofrendo. A gente vê, às vezes, no grupo do WhatsApp, parece que a pessoa está morrendo, está sofrendo com a profissão. Eu não sofro com a profissão, pelo contrário, eu aproveito as oportunidades da profissão. Mas aí a gente tem que ter a consciência, Armando, e você sabe muito bem disso, você é um profissional de mercado, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos ser protagonistas da nossa história. A reforma tributária que você falou, se nós não avançarmos, se nós não corrermos, nós vamos ficar sofrendo. E não vamos ganhar dinheiro com isso. E o Conselho de Contabilidade quer que os contadores cresçam, quer que os contadores progridam, quer que os contadores possam ser os grandes protagonistas de mercado. Então, o nosso tema de hoje, o tempo está se encerrando, mas é para abrir a mente para as pessoas. E eu falava isso até para o meu filho, que também está no segmento de contabilidade, justamente de avaliações, de valuation. Eu falava isso quando ele estava na faculdade. Ele entendeu o recado, então ele buscou. Então, significa, qualquer um pode entrar em qualquer área da contabilidade, mas precisa estudar. Basicamente, nós somos o resultado dos nossos conhecimentos e a capacidade que nós temos de levar esse conhecimento ao mercado. Então, eu preciso ter conhecimento? Sim. Bastante? Sim. Aí eu já garanto o meu sucesso? Não. Eu preciso ter capacidade de levar esse conhecimento ao mercado. Então, basicamente, o que separa o sucesso profissional de um contador de um fracasso profissional é o conhecimento e a capacidade que ele tem de levar esse conhecimento. Da minha parte, Armando, estou encerrando por aqui, te agradecer, né, e deixar para você fazer as considerações finais suas e encerrar a nossa transmissão, mas fiquei muito feliz, porque mais uma vez a gente pode levar, principalmente, eu gosto muito de ver os jovens, mas quando eu falo de jovem, Armando, eu não falo de pessoas necessariamente com pouca idade, pessoas com cabeça de jovem, que, né, eu estou quase 60 anos, mas eu me considero um jovem, muito jovem, porque eu levanto todas as manhãs com vontade de conquistar o mundo. E eu acho que é isso que deve mover a todos nós. Muito obrigado, Armando. Sobretudo, trabalhar com o que a gente gosta, né? E trabalhar com o que a gente gosta, a gente sempre levanta motivado. Professor Laudelino, novamente nossos agradecimentos e a vocês que nos assistem pela atenção e participação. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. O seu clique fortalece nossa missão de compartilhar conteúdo de qualidade para toda a classe contábil. Conselho Regional do Paraná. Siga este conselho. Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única,
destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim. Ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.